é o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro eterno, imolado desde antes da fundação do mundo e manifestado agora a todos os homens em Cristo, Ele que é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Hoje eu lerei no Salmo 72, Salmo de Salomão, e vou começar a ler no verso 12. Os versículos anteriores são todos de exaltação ao nome, à grandeza, à soberania de Deus, e também trazem a afirmação de que todo louvor a Ele é absolutamente natural, louvá-lo é natural, que assim o seja. E aí se diz: porque Ele acode ao necessitado que clama. Ele acode ao necessitado que clama. Ele acode ao necessitado que clama. Não há categorizações de necessidades, nem existe especificação de necessitados. Qualquer necessitado em qualquer necessidade genuína, que seja necessidade e não a dor de um capricho. Aqui se diz: Ele acode. Acode ao necessitado que clama. E também ao aflito. Acode ao angustiado, ao aflito, ao agônico. Aquele que existe em estado de desassossego e que perdeu o valor, perdeu o significado, perdeu as estimas, perdeu todas as apreciações, ou seja, ele acode também o desvalido, aquele que perdeu o valor, que perdeu a valia, que perdeu o sentido. Ele acode. Para ele, esses são os que têm mais sentido, esses são os que potencial maior têm de o provarem, de o reconhecerem, porque sem fé é impossível entrar nesse estado de conjugalidade com o amor de Deus. E é o necessitado na sua necessidade, e é o aflito na sua aflição, e o desvalido na sua angústia rejeitada, os que mais quebrantadamente têm o potencial de se entregar, de se abandonar no seu clamor e na experiência do cuidado que vem dos céus para nós. Porque Ele tem piedade do fraco. Ele tem compaixão do necessitado. Ele salva a alma aos indigentes, aos sem nome, aos que morrem ao relento, sozinhos, abandonados. Ele salva a alma aos indigentes, aos que depois são abandonados nos IMLs da existência, mas ninguém morre sozinho, nenhum indigente passa sem Ele, sem a sua presença. Redime as suas almas. Sim, redime as suas almas da opressão e da violência. A alma do necessitado, do aflito, do desvalido, do fraco, do indigente. Redime as suas almas da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Para Deus,
Essas escórias são as suas preciosidades. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os seus dias. O que se está dizendo é que tanto Deus, que é assim, cheio de amor, quanto aquele que nele confia e ele se entrega, receberão Deus a glória. E o homem será objeto contínuo de oração. A Deus se orará, e àqueles que, em razão daqueles que a ele tendo orado, foram por ele visitados com tanta compaixão, por tal razão também se estimulará a oração, e bendirão a Deus e aos benditos dessa graça, que provam e demonstram a factualidade deste amor todos os dias. Eles também serão benditos, como se disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim haja na terra abundância, assim os montes ondulem de fartura, assim haja graça em todas as direções, subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, seja ele querido e amado. Nele sejam abençoados todos os homens, nesse que é aqui chamado de o Rei, que é o Filho do Rei, que é a encarnação desse sentido superior e que se mistura com Deus na narrativa. Acerca dele se diz: subsista para sempre o seu nome. É de Cristo que se fala. E prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens. E as nações o reconheçam como o supremo bem-aventurado, como o Filho do Homem. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, porque só Ele opera prodígios. O Deus de Cristo, o Deus de Jesus, o Deus daqueles que têm fé no fato de que em Jesus havia a convergência de todas as promessas e de todo o eixo do amor de Deus para com os homens. Porque somente Ele opera prodígios. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome, e a sua glória, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E então se diz: findam as orações de Davi, filho de Jessé. E a oração foi escrita por Salomão, filho de Davi, que escreve uma oração póstuma em nome do seu pai. E ao terminar essa oração, que é basicamente uma repetição de tudo que Davi disse na vida, tudo que Davi disse, exaltou a Deus, adorou na beleza da sua santidade, convocou-se a que assim se fizesse, exaltou a sua soberania, afirmou o seu descanso nele, porque ele é solidário para com o pobre, o necessitado, o aflito, o desvalido, o indigente, o angustiado, o desconsiderado. Repetiu tudo o que Davi repetiu nos seus próprios salmos, quando pediu compaixão a Deus por si mesmo,
porque ele era o necessitado, o aflito, o desvalido, o angustiado, o doente, o esmagado, o estressado, o taquicárdico. Davi traz uma quantidade enorme de expressões de todas as suas realidades espirituais, mentais e psíquicas, de somatizações, de estados orgânicos, manifestam mais do que ninguém o estado das suas emoções, seus sentimentos, suas raivas, suas frustrações, seus ódios, suas autopiedades, seus arrependimentos, seu coração que bate aflito quando ele está na iminência de cometer um ato, um pecado, algo pelo que ele sabe, o coração do centro da vida se voltará contra ele. Então se repete isso tudo aqui por Salomão, que lembra bem das orações dos seus pais, do seu pai, e do centro dela, que era a compaixão prioritária de Deus pelo necessitado, pelo aflito, pelo desvalido, pelo indigente, pelo sem nome, pelo sem gente. E após dizer isso tudo, e dizer que assim era Deus, e aquele que viria, e que seria da descendência do seu pai, que era ainda todo cheio de relatividades, mas via a Deus desse modo, então Salomão diz que viria alguém que seria o rei, com R maiúsculo, entre os homens, e que seria, sim, cheio desse amor, dessa misericórdia, dessa compaixão. E após afirmar isso tudo, diz: era tudo que meu pai tinha a dizer, foi tudo que meu pai teve a declarar. Findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. O interessante é que, assim dizendo, em primeiro lugar, ele está afirmando o conteúdo da mente, da alma, do espírito, do ser de Davi, designado por Deus como um homem segundo o coração de Deus, não porque nele houvesse perfeição, mas porque nele havia quebrantamento sincero, com chance de arrependimento súbito e sem volta. A segunda coisa, quando ele diz findam-se as orações de Davi, ele está dizendo não só que aquele foi o conteúdo, mas ele está dizendo que aquele que viria da descendência de Davi para ser aquilo que Davi era apenas um projeto, um arquétipo simples. Aquele que viria, que é o rei, viria nesse espírito. Quase que se ouve o eco daquele que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quase se pode ouvir esse eco na última oração de Davi e na dedicação do olhar dele, segundo o olhar de Deus, na direção desses que se tornaram o centro do olhar de Jesus, o filho de Davi. E por último, quando ele diz, findam-se aqui as orações de Davi, o filho de Jessé, na realidade, ele estava eternizando as orações de Davi. Não mais como orações feitas por Davi, mas orações feitas no coração, no espírito, no sentimento, no quebrantamento, na identificação de milhões e de milhões e milhões de outros seres humanos que vieram depois de Davi e que findaram as orações da vida assim. O maravilhoso é que as orações da sua vida não terminem de outro modo. Terminar as orações,
terminar a vida, fechar os lábios com essa oração, tendo sido a oração da sua vida, eterniza o seu orar de geração em geração. Quando essa foi a oração da minha vida, e eu a mantenho e cerro os meus lábios com essa oração, tendo sido essa a minha vida, eu eternizo essa oração para todas as outras gerações que virão. Milhares de outros a aprenderão. Ela continuará a ser uma oração, olhar vivo, a mudar mentes. São as orações que não calam, que não cessam jamais, que acontecem sem cessar. São essas orações da verdade, do amor e da solidariedade. Aquele que ora parte, mas a oração fica. Aquele que ora vai, mas as gerações pelas quais ele orou são abençoadas. Aquele que ora já não está, mas aqueles por quem ele intercedeu são visitados pela bênção das suas orações tempos depois, quando ele já deixou há muito a história, mas as orações continuam a mover o mundo. Findam-se as orações de Davi, nos lábios de Davi prosseguem essas orações, movendo gerações, histórias e mundos, chegando até mim, e eu a refaço, a repito, a revalido e a reoro, por mim, por ti e por todas as outras gerações. É o que eu te peço, Senhor Jesus, que seja assim agora, em teu nome. Amém.